O Justiça em Movimento continua na região de Criciúma, no sul de Santa Catarina. No programa anterior, mostramos a dureza do trabalho nas minas de carvão. Hoje mostraremos uma outra atividade cujo produto está presente na maioria dos lares brasileiros e de quase todo o mundo. Obrigado. O frango é um legítimo representante da culinária nativa brasileira. É servido ao primo canto no sul ou com açafrão nas Minas Gerais, ou simplesmente assado em todas as partes do mundo. Seu preço acessível já foi usado como símbolo de sucesso de políticas econômicas. O frango é hoje responsável por grande parte das exportações brasileiras. Só o Brasil produz mais de 8,5 milhões de toneladas ano. Um terço da produção brasileira é exportada. Em 2004, o Brasil foi o maior exportador mundial do produto. Tudo isso envolve cerca de 3 milhões de pessoas na produção, processamento e comercialização do frango no país. É justamente dessas pessoas e do seu trabalho que vamos falar no programa de hoje. Antes de chegar ao alcance do consumidor em perfeitas condições de higiene e em inúmeros cortes especiais, o frango passa por um processo de industrialização extremamente cuidadoso, planejado e controlado. Com todos os avanços da tecnologia dos dias de hoje, ainda não se conseguiu inventar uma máquina ou robô mais eficiente que as mãos humanas para o trabalho de desmonte dos frangos nas agroindústrias avícolas. Em países desenvolvidos, até existem fábricas totalmente automatizadas, mas elas não conseguem garantir perfeição e exatidão nas operações de desmembramento e desossa das aves, por exemplo. Daí a opção dos grandes grupos multinacionais da área pelo Brasil, mesmo dentre os demais países do terceiro mundo que apresentam condições economicamente mais vantajosas, como mão de obra mais barata. No Brasil, além do baixo custo, a qualidade e a produtividade da mão de obra falam mais alto. Mas tudo isso tem um preço alto para a saúde dos trabalhadores. Você não pode, por exemplo, eliminar totalmente o frio, não só o frio ambiente, como o frio da peça que a pessoa manipula. Você não pode eliminar aquele corte, porque ele tem que cortar, porque são processos de desossa, né, do produto. Mas o que é mais grave é a questão da produtividade, da repetitividade, da exigência de fazer um trabalho que já está num ambiente inóspito, né? Com uma série de condições de trabalho ruins, aumentando esse ritmo, uma velocidade muito grande de produção. Aumenta-se, o que se nota é que se aumenta a produção, mas não aumenta o número de pessoas. Não existem pausas entre o trabalho que a pessoa possa parar, descansar e sair do ambiente do trabalho. Existe uma resistência muito grande dessas empresas de adotarem pausas. O nosso setor ali, o peito caía da calha na correia, os homens desossavam na gancheira, que também é um serviço ruim. Aí tinha escolha lá embaixo, tinha as balanças, que era a pauleira, né? Muitas vezes ficava sem rodízio, assim, que eles nem aí para rodízio, né? Tu tinha que aguentar ali 9 horas. Muita gente ficava 9 horas na faca, assim, ó, arrancando pele, porque não é fácil arrancar pele o dia inteiro. E o dia inteiro na faca, e tu na escolha, cansei de ficar lá embaixo na escolha, aquela entrada de ar no meu pescoço, dor na nuca, tem dor na nuca até hoje por causa desse frio aí, ó. As empresas, elas podem produzir, podem ser lucrativas, mas isso não necessariamente precisa ser à custa da saúde do trabalhador, né? Esse é o princípio que rege. As pessoas, em geral, não aguentam muitos anos trabalhando nessa atividade. Mas o que acontece com quem fica? Quem insiste em trabalhar apesar de saber que poderá ter problemas sérios de saúde? Vamos conhecer o caso de uma trabalhadora que ficou 11 anos na mesma atividade e hoje se encontra numa situação dramática e aparentemente sem solução. Há 11 anos atrás a gente desossava, para passar na experiência, era 2,5 coxas por minuto, né? Tudo bem, tu trabalhava um mês, tu acostumava a desossar aquele ritmo ali e pronto, né?
só porque ao passar dos anos eles foram aumentando a produção e aumentaram, 3, 4 anos eu já estava desossando 4, 5 coxas. E agora, no último ano que eu saí em janeiro, que eu não trabalhei mais nada, né? Que eu ainda voltei de férias, ainda fizeram eu trabalhar com os dedos atrofiados. Daí eu voltei a trabalhar, desossava 7 coxas por minuto. Em 11 anos subiu a produção, assim, né? Nós temos uma política muito forte de conscientização pela busca da prevenção junto aos trabalhadores, principalmente pelas questões de lesões por esforços repetitivos, que é uma doença que está acarretando muitos trabalhadores lesionados, e, como o caso da Valdirene, né, uma pessoa que está inválida, não é só a única da categoria, desse processo todo, nós temos duas ou três aposentadorias já por invalidez. Muitas vezes tem fatores biomecânicos no posto de trabalho que são muito importantes, por exemplo, o ritmo de desossa, né? Se o ritmo está muito intenso, se as facas estão bem amoladas ou não, isso pode influenciar muito no esforço do trabalhador, né? Se a postura é uma postura confortável ou não, se eles têm um banquinho para descanso ou não, né? Uma banqueta que não necessariamente o trabalhador precisa ficar sentado, mas pelo menos tem um apoio para o descanso. Daí eu comecei há 5 anos atrás a sentir muito repuxo, dor de noite, assim eu me acordava desatinada, não podia com o peso do braço, e formigamento, deixava as coisas, a faca, as coisas cair da mão em casa. Daí eu procurei um médico, aí no tempo era médica, era uma doutora, né? Daí ela dizia, isso é dor muscular, isso é... Daí me dava tratamento, eu fazia, melhorava um pouco, voltava de novo. Eles até me encaminhavam com um ortopedista, né, em Criciúma, eu ia, fazia, chegava lá e já sabia tudo que eu tinha, não precisava contar nada, né. Daí fui fazendo tratamento. Daí agora, em novembro do ano passado, eu não aguentei mais. Daí eu olhava de manhã, meu marido disse, os teus dedos estão atrofiados. Eu disse, não. E puxava, e abria e pronto, né. Daí, uma semana eu não consegui mais abrir de manhã. Eles fecharam mesmo, daí eu me desesperei. Daí eu fui no médico, eu ia pegar férias em novembro. Daí assim, eu fui até numa boa. Eu sim pro médico, doutor, eu queria fazer um ultrassom no meu braço, olha aí meus dedos. Não abre mais. Ele ficou assim, meio apavorado. Tá, tudo bem, daí me deu. Daí eu disse, ai, doutor, eu sinto assim como se o meu braço estivesse podre. Que assim, que eu não tenho mais firmeza, cai da mão as coisas, é horrível, formigamento. Daí ele assim, não, tu pega e faz ultrassom. Daí eu fiz, trouxe para ele, já estava de férias, trouxe nas minhas férias, ele olhou para mim e disse assim, Valdirene, teu braço está podre mesmo. Quando ele disse assim, eu me desesperei, né? Porque eu dizia assim, brincando, né? A história de Valdirene pode ser considerada um caso isolado? Ou as empresas, pressionadas por exigências de um mercado consumidor cada vez mais sofisticado, estão relegando a saúde dos trabalhadores a um segundo plano? No próximo bloco, vamos mostrar o caso de 9 mulheres demitidas por se rebelarem contra as baixas temperaturas do ambiente em que trabalhavam. É logo após o intervalo.